Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Eletrônica para Iniciantes. Estamos aqui dando continuidade à nossa playlist do nosso canal, onde nós estamos trazendo para vocês os conceitos, os fundamentos da eletricidade básica, certo? O básico que todo técnico precisa saber. Essa aqui já é a nossa aula de número 4. Nós já temos vídeo aulas explicando aqui os conceitos de tensão, corrente, resistência elétrica, que são os conceitos mínimos, básicos que o técnico precisa saber, tá? Então, algumas informações relacionadas à corrente elétrica que nós vamos passar aqui, eu recomendo fortemente que você veja os primeiros vídeos para você conseguir entender o que a gente vai estar passando aqui nesta videoaula, beleza? Então, os links inclusive vão estar aqui na descrição deste vídeo, para que você possa assistir e entender exatamente o que a gente vai passar aqui neste vídeo para você. E lembrando que se você gostar do nosso conteúdo, você pode deixar o seu like aí para ajudar a fortalecer o nosso trabalho. E se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative todas as notificações para receber avisos de quando a gente estiver trazendo conteúdos novos aqui para você. Hoje, então, a gente vai dar continuidade à nossa playlist de eletricidade básica, falando sobre os tipos de corrente elétrica, tá? Explicando para você o que é uma corrente contínua e o que é uma corrente alternada. São os dois tipos de corrente com os quais a gente vai trabalhar, beleza? Vamos lá. Corrente contínua. Essa corrente também é conhecida como CC, por essa abreviação aqui, CC, que significa corrente contínua. Ou então, ela pode aparecer em esquemas elétricos, em etiquetas de alguns equipamentos eletroeletrônicos com a abreviação DC. DC significa Direct Current, que é corrente contínua em inglês, ok? Então, você pode encontrar como CC ou DC, ou as duas, tá? Então, você vai estar sabendo que está se referindo a uma corrente contínua. Beleza? E o que é que vem ser a corrente contínua? Corrente contínua é aquela que não muda de polaridade, tá? A polaridade dela permanece sempre a mesma ao longo do tempo. A gente vai já ver isso aqui através de dois esqueminhas que a gente preparou para mostrar para você como funciona na prática a corrente contínua, tá? Mas a princípio, o que é que você precisa saber? Que a corrente contínua, ela não muda de polaridade. Ela pode até variar, mudar de valores ao longo do tempo, mas a polaridade não. Se ela estiver positiva, ela nunca vai passar para o lado negativo. Então é isso que você precisa saber. Vamos entender isso? Eu preparei aqui o exemplo de um esquema bem simples, onde nós temos aqui uma pilha de 1,5 V alimentando uma lâmpada, certo? Adotando aqui, seguindo o conceito de sentido convencional da corrente elétrica, que eu ainda não expliquei, mas eu ainda vou explicar em um vídeo futuro, a corrente contínua, de acordo com o sentido convencional da corrente elétrica, ela sai do positivo e entra pelo negativo, tá? Então, o que acontece? A corrente sairá do polo positivo da pilha, vai passar por todo o fio, chegando na lâmpada, ela vai ligar essa lâmpada, a lâmpada vai acender, ela vai ter brilho e a corrente vai voltar para a pilha pelo terminal negativo. Isso aqui é o sentido convencional da corrente elétrica, certo? Então, o que você vai perceber? Que ao longo do tempo, esse vai ser todo o sentido da corrente. Ela nunca vai mudar de direção. Ela nunca vai passar do negativo para o positivo, mas sim vai vir do positivo para o negativo, até que essa pilha esteja gasta. É o momento que ela vai estar descarregada, beleza? Ao longo do tempo, ela vai continuar sempre saindo do terminal positivo e voltando para o negativo da pilha. Se a gente for trabalhar com gráficos, para que fique ainda mais claro o que a gente está passando para vocês aqui, tem esse primeiro gráfico aqui, onde nós temos dois eixos, onde este eixo vertical, ele está trazendo os valores de tensão, certo? E aqui, no eixo horizontal, a gente vai ter o tempo.
Então, nós vamos observar a variação da tensão ao longo do tempo. Tensão ou corrente, tá? Aqui é a mesma coisa. Eu quero que você entenda o conceito. Então, aqui, o que acontece? Você percebe que a corrente contínua, no caso aqui, se for, por exemplo, uma pilha de 1,5 volt, eu vou até colocar bem aqui, ó, 1,5 volt. Então, essa tensão, essa corrente, ela vai permanecer ao longo do tempo, da vida útil daquela pilha, ela vai permanecer sempre o mesmo. É claro que com o uso, essa tensão ela vai diminuindo, até chegar ao ponto zero, que é quando ela vai estar descarregada. Depois de algum tempo, ela vai ser descarregada, porque toda a carga dela, toda a energia dela, toda a tensão armazenada nela já foi usada. Mas observa o quê? Que a tensão, a corrente, ela sempre vai estar do lado positivo, certo? Aqui é o positivo e aqui seria, então, o negativo. Quando a gente for falar da corrente alternada, você vai entender. Então, o que eu quero que você entenda é o conceito. E o conceito é, a corrente contínua, ela não muda a sua polaridade. Ela permanece sempre constante. Continuamente, ao longo do tempo, ela vai permanecer sempre a mesma. Por isso, o nome corrente contínua. Ok? Temos também um outro gráfico aqui para explicar da mesma forma que a tensão ela começa em zero, ela pode até ter variações ao longo do tempo. Lembrando que aqui é a corrente e aqui é o tempo. Então, ao longo do tempo, observe que ela pode até variar, mas ela nunca será negativa. Então, esse é o conceito de corrente contínua. Já a corrente alternada, que também é conhecida como CA, de corrente alternada, ou AC, Alternating Current, que é corrente alternada em inglês. Então, ela pode aparecer como CA ou AC, beleza? Observe já que o gráfico aqui da corrente alternada é completamente diferente. A corrente começa em zero e ao longo do tempo ela vai variando. Ela vai atinge, subindo, atinge o valor máximo, começa a cair, volta para zero e fica negativa. E aí, a gente tem aquilo que a gente chama de ciclo da corrente. Ela vai permanecer sempre assim, ó, variando. Não tem uma polaridade contínua. Ao longo do tempo ela vai variando e ela vira positiva e ora ela vira negativa. Vai havendo alternância de polaridade. Então essa é a corrente alternada. Então são essas as definições de corrente contínua e de corrente alternada que a gente queria deixar aqui para você já começar a entender como as coisas funcionam. Eu quero agradecer demais a atenção de todos. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!